Bom dia, bom dia. Como é que vocês estão? Como vocês estão? Estão bem? Espero que sim, tá? Espero que vocês estejam bem. Agora eu vou glorificar o nosso Deus com louvor, minha casa. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nelas estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Amém? Amém. Na realidade, amigos, é verdade. A realidade é verdade mesmo. Eu tô olhando vocês, quer dizer, é embaçado. Desculpa. Gente, olha que o evangelismo tá um sucesso, viu? Do Caleb, lá no Viva. Foi um sucesso ontem. Nós somos um espetáculo para o mundo. Todos aqueles que estão buscando a Cristo verdadeiramente e querem Jesus, somos um espetáculo para o mundo. Tá? Muitas coisas ainda vão acontecer. Muitas coisas ainda vão acontecer. Que Deus me guarde. Que Deus me guarde e me proteja, esteja minha segurança nesse evangelismo. Mas ainda vai acontecer muitas coisas. Deus está no comando de todas as coisas. Ele sabe de tudo. Gente, a lição da escola de sabatina também dá uma bênção aqui. Estilo de vida que reflete a cruz. Não formar panelinhas, especialmente em torno de líderes humanos, não significa que não devemos apoiar nossos líderes. Somos chamados a valorizar e ajudar aqueles que conduzem a obra da igreja. Deus designa
designa pessoas para realizar seu ministério na terra. Líderes cujo estilo de vida expressa a submissão da cruz são dignos de ser ouvidos e seguidos. Os líderes que servem a Cristo. Serve a Cristo. Não aquelas pessoas líderes que estão envolvidos em panelinhas. Tá? Agora vamos lá para a Bíblia aqui. A pergunta aqui, o que esses textos ensinam sobre o significado de sofrer por amor a Cristo? Vamos ver lá em 2 Coríntios 11, 23, 28. 2 Coríntios 11, 23, 28. É isso? Isto. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalho, muito mais em prisão, em açoite, em medida, em perigo de morte. Muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite, menos 49. 39. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite. 39 açoite. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado em naufrágio, 3 vezes em açoite. Um dia passei na voragem do mar, em jornadas, muitas vezes em perigo de rio, em perigo de salteadores, em perigo de entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre falsos irmãos. Quando chega aqui em perigo entre falsos irmãos, é o que mais dói, viu? 28. Em trabalho, em fadigas, em vigília, muitas vezes em fome, em sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Paulo, ele sofreu realmente por Cristo. E você, queridos? E você está sofrendo por Cristo? Ou está trabalhando para mostrar que você... Para mostrar. Está trabalhando por trabalhar. Tá? Para mostrar para alguém que você sabe fazer isso, sabe fazer aquilo, sabe fazer aquilo outro. Mas não é por Cristo, para se mostrar. Porque quer poder, quer ter autoridade para abuso, tá? Quer cargos para se mostrar. Ali é só aparência e você não está trabalhando para Cristo. A palavra de Deus diz que devemos sofrer por Cristo. Não devemos sofrer por nenhuma pessoa, mas por Cristo Jesus. Devemos sofrer por Cristo salvando alma para Jesus, como Paulo fazia. Paulo sofria muito pela sua igreja, por causa da sua igreja. Quanto mais Paulo pregava, falava, aconselhava, divertia, exortava, mais a igreja ficava corrompida. Com as panelinhas. Com divisão. Acontece muito hoje entre nós. Acontece muito entre nós. Quanto mais você prega, fala, mais piora. A situação fica pior ainda. Então é bom você nem... E eu já até, na igreja que eu apelava para pregar, lá no púlpito, que eu queria levar lindas mensagem de levantamento, tá? Restauração para a igreja. Eu já nem quero mais. Eu nem quero. Eu já renunciei. Eu não quero. Eu quero buscar ganhar alma para Jesus.
convidar, ajudar para salvar outras pessoas, porque os de dentro não querem nada. Não querem nada com Jesus. Muitos, eu não estou falando com todos, porque tem muitas pessoas que vão para a igreja buscar Jesus, mas tem o grupo de panelinha, tá? O grupo que estão ali sempre fazendo panelinha. Eu fiquei observando ontem no trabalho do Senhor. Depois que o pastor terminou de fazer a pregação ali, muitas pessoas ali ficaram me olhando. Ele fez um comentário lá. Ele fez um comentário sobre as vestes, muitas outras coisas. Ele estava falando sobre a felicidade. As vestes, que tem pessoas que imitam, tá? Que ele falou da inveja, ele falou da pessoas que invejam as pessoas que compram uma roupa, quer ter uma roupa igual a do outro, ele compra. Isso não é inveja, realmente, mas tem pessoas que fazem de propósito, tá? Ele quer ser igual àquela pessoa. De uma maneira ou de outra ele quer ser igual e ele quer tomar tudo daquela pessoa, tá? Então ele faz tudo para ser igual àquela pessoa, tá? Vamos só supor aqui, eu estou interessado, eu me interesso. Eu moro em uma certa casa, tá? Eu moro em uma certa casa. Na minha casa, não sou rica. Não tenho ainda uma casa. Moro na casa dos meus pais. E eles foram embora e deixaram para mim morar. Tá? E vamos supor, tem água encanada. Tá? Graças a Deus. Onde eu morava antes, era um sufoco muito grande. Muito grande. Mas mesmo assim, um sufoco grande, e as pessoas já queriam tomar minha casa. Tá? Tomar minha casa. Fazia tudo. Tudo e minha. Entendeu? Tem pessoas que fazem tudo para que eu saia de um lugar, porque eu estou me dando bem naquele lugar. Eu estou lutando para prosperar. E fico prosperando. Entendeu? E as pessoas veem que eu estou prosperando, elas querem tomar aquilo que é meu. Vamos supor, eu me interesso por uma pessoa, um homem, tá? Eu me interesso por um homem. Quando aquela pessoa percebe que eu estou interessada por aquele homem, interessado. Isso aí, interesse por aquele homem, a pessoa vê, quer tomar. Quer tomar. Quer tomar. Entendeu? Uma vez uma mulher, uma irmã, eu fiquei assim, vendo a atitude dessa pessoa tão... Que pensamento mesquinho, infeste a pessoa tem. A gente estava assim numa pequena discussão e ela chegou assim, e eu nem passava pela minha cabeça. Eu inocentemente, até hoje eu fico inocente, eu sou inocente, tá? Até eu sou inocente. Ela fala assim, falou assim. Deixa eu falar aqui pra vocês a verdade, tá? A verdade. Eu sempre gostei de trabalhar para Deus. Sempre gostei de trabalhar para Deus. E geralmente quando os pastores vinham, eles queriam também trabalhar comigo, tá? Eles gostavam do trabalho que eu fazia para Deus. E eles ficavam ali. E a igreja, muitos ficavam assim, com raiva. Muitos ficavam com raiva. Porque via eu trabalhar e os pastores vinham me ajudar, eu ajudava os pastores. Mas olha, a minha mente era completamente saudável. Você acredita? Completamente saudável. Sem nenhum interesse. O meu interesse era trabalhar para Jesus. Salvar alma. E quando foi um certo ano aí, eu numa certa igreja, uma mulher, ela...
com raiva, eu estava colocando as cadeiras assim, em círculo. Logo chegou esse pastor que está, tá? O pastor que está liderando agora, tá? Pastoreando a nossa igreja, no distrito. Não vou mencionar aqui o nome, eu acho que a maioria sabe também. Quando ele chegou, aí ele marcou uma reunião de comissão. E aí eu sempre chego primeiro, tá? Que eu não gosto de chegar atrasado em lugar nenhum. E eu coloquei as cadeiras. Quando ela chegou, ela se irritou comigo e disse assim: olha, esse pastor, ele é meu. Entendeu? Esse é meu. Aí eu fiquei assim. Eu fiquei parada. Eu fiquei de boca aberta olhando para ela. Quando ela usou essa atitude para falar essas coisas para mim, eu fiquei assim, eu fiquei surpreendida. Eu também não disse nada. Tá. E ontem ele falando, pregando lá, ele mencionou, tipo assim, parecia. E eu fiquei analisando os fatos, tá? Eu sempre falo, meu pastor, tá? Meu pastor. Eu gosto de falar. Eu trabalhei numa escola que os donos da escola são pastores, tá? De outra denominação, não falo de religião de ninguém. Eu mando eles e eu peço para eles guardar os mandamentos de Deus. De outras denominações. Aí, lindo, que lindo, as ovelhas chamar ele de meu pastor, chamava até de pai. Papai, chamava ela de mãe. Entendeu? Meu pastor. Todas as outras denominações chamam meu pastor. Eu achei muito bonito. Eu achei admirável demais. Chama meu pastor. Tá. E tem coisas que acontecem dentro de nosso coração, dentro da gente. As pessoas, as outras pessoas, essas que nos incomodam, tá? Que nos incomodam. Elas provocam sentimento em nós, sabia? Por mais assim, que eu não quero alguém, mas elas provocam sentimentos. Ela fica mexendo ali, ó. A panelinha ali, mexendo. Até a própria mulher, sim. Tem mulheres de homens que acusam e acusam. E você fica fugindo, até acontecer um sentimento. Entendeu? Mas eu vou falar pra vocês. Eu sou tão inocente que vocês nem imaginam. Eu tô cansada já. Eu não tô aqui pra me justificar. Eu não me justifico pra ninguém. Não vou provar nada pra ninguém. Eu não estou aqui pra provar nada pra ninguém. Eu tô apenas falando o que acontece. É assim. Paulo passou, vocês vão ver. Lá em Colossenses 1:24. Vamos lá. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, preencho o que resta da aflição de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja, na qual me tornei ministro de... Deixa eu ver, não é esse aqui. Talvez seja... Coríntios 4:9. Se eu achar bem, se eu não achar, mas eu vou explicar, tá bom? Eu quero tirar aqui da Bíblia, porque tá na Bíblia. Não. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte,
porque nos tornamos espetáculo do mundo, tanto anjos como dos homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábio em Cristo. Nós fracos e vós fortes, vós nobres e vós desprezíveis. Até a presente hora, sofremos fome, sede, nudez, somos esbofeteados, não temos morada certa, e nos afadigamos e trabalhando com as nossas próprias mãos. Aí, quando somos injuriados, bendizemos, quando perseguidos, suportamos, quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerado lixo do mundo, escória de todos. Entendeu? Então, queridos, o que eu quero falar é que nós sofremos. Nós sofremos injúria. Às vezes eu até digo assim: eu nunca tomei gosto com ele. Nunca tomei gosto nele, nunca tomou gosto comigo. Mas ontem, ele fez um comentário lá, da pregação lá que ele estava falando. E depois que ele fez, eu me levanto, terminou lá. Quando eu levanto, eu passo por muitos, estão todos focados em mim. Aí a gente faz um círculo assim para orarmos, para conversarmos sobre o trabalho. E todos, o foco deles todos, os olhos deles era para mim. Aí disseram: vocês estão pensando que é eu? Na realidade não, sou eu não. A pessoa está livre, faz o que quer. Eu não forço ninguém. Às vezes eu faço alguns comentários, eu mexo, faço alguns comentários por causa das acusações. Mas eu sou bem real, bem realista. Entendeu? Se me quer, eu também quero. Se eu estiver interessada. Se eu amar. Só se eu amar. Se eu amar, eu quero. Se a pessoa me quiser. Se a pessoa não me quiser, eu não quero. É triste isso, sabia? É triste. Quando você ama a pessoa e a pessoa não te ama, isso é triste demais. Entendeu? Então, queridos, ainda não aconteceu comigo, não. Tá? Ainda não aconteceu. O sofrimento de Paulo foi muito grande porque era caluniado, até pelos seus próprios irmãos. Por muitos, era espetáculo do mundo. Quando caluniado, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerado o lixo do mundo, escória de todos. E eu me sinto assim, escória de todos. Agora uma coisa eu quero dizer para vocês: eu trabalho para Jesus, para o governo do meu Deus. Eu trabalho para Ele todos os dias, principalmente quando eu estou na obra do Senhor. Eu procuro limpar, pedir para Deus: Senhor, não deixa minha mente ser suja, se sujar, e nem meu coração. Eu quero estar aqui trabalhando para o Senhor, inteiramente tua, porque eu sou tua. Eu sou de Deus, eu sou de Jesus, entendeu? Estou para ajudar, tá? Eu não atrapalho, estou para ajudar. Não se assombre. Não se assombre. Tá? Porque eu trabalho para Deus. E ontem, eu disse assim: eu não vou 3 horas da tarde, porque no sábado eu fiquei até depois da escola sabatina e vim para casa. Mas aí ontem eu disse assim, eu já tinha programado toda a minha vida, tá? E eu disse assim: eu vou pro Caleb, trabalhar no Caleb. Eu falei quando eu passei 6 meses em uma igreja, eu disse que eu ia pro Start Caleb e também ia trabalhar no Caleb. Mas eu imaginei que eu fosse trabalhar no Caleb, no Distrito 3, tá? Imaginei. Depois eu tomei uma decisão de voltar, tinha ganho a minha família para Jesus, deixei eles na igreja, porque já são conhecedores da verdade, nasceram na igreja, tá? Praticamente, porque
quando eu aceitei Jesus, eles estavam todos pequenininhos, então com 6 anos, 7 anos, entendeu? E aí, já conhece a verdade, sair da igreja, maiores de idade, e aí eu fui me esforçar para ganhar eles. Ganhei, passei mais um tempo com eles lá, ensinando isso, assim, a regra do bom viver. Aí depois eu vou voltar agora para a igreja, onde eu estava. E eu disse, este ano eu trabalho no Caleb. Já tinha tomado a decisão. Eu disse que eu não ia na primeira semana. Mas eu orando ao Espírito Santo, Senhor, trabalhe no meu coração para que eu vá na primeira semana. O que eu quero dizer para vocês? Quando eu amanheci o dia de ontem para ontem, eu estava com aquela vontade já de ir. Eu disse, mas Senhor, eu não vou 3 horas da tarde porque eu não sei qual é o horário que eles estão indo. Então eu vou 5h30, 5 horas da tarde. Eu vou para me saber como está o funcionamento, como é a logística. Qual é a logística do trabalho do Senhor, tá? E aí eu fiquei sabendo, né? Tudo, como é que vai ser feito. Hoje eu já vou mais cedo, porque eu quero ajudar no trabalho, tá? Eu falei, o que eu prometi para Deus eu vou cumprir. Não foi para homem, não foi para homem que eu prometi, foi para Deus. E lá se tiver uma companhia para mim sair para o campo, eu vou convidar. Ontem eu convidei, eu acho que mais 20 pessoas. A irmã dividiu os folhetos comigo, tá? Mais 6h30 assim. Ela ficou em um canto, eu fiquei no outro. E aí as pessoas que eu convidei foram. Estavam todos lá. Graças a Deus. Então, queridos, o que eu quero dizer para vocês? O nosso objetivo é salvar do pecado e guiar no serviço. Fazer como Paulo. Paulo sofreu tanto. Quantas vezes Paulo me pegou? Quantas chibatadas me pegou? Chicotada. 39 vezes. Em naufrágio ele foi perseguido também, quase morreu. Foi preso. Foi humilhado. Foi pisado. Foi entregue pelos irmãos. Foi perseguido de todas as maneiras. Entendeu? Mas o Senhor Jesus livrou ele de todas. E ele morreu, e até morreu por Cristo. Mas jamais ele renunciou a Jesus. Por que ele não renunciou a Jesus? Porque ele estava fazendo as vontades de Cristo. Ele estava fazendo as vontades de Jesus. As vontades de Jesus. Ele estava fazendo. Por isso que nada abalava ele. Eu estou ali, queridos, também, para trabalhar para Jesus. As pessoas podem falar o que falar. Se querem falar de mim, pode falar. Se tem alguém que está falando, pode falar. Pode meter a taca. Mas eu estou ali com o intuito. O meu objetivo principal é salvar do pecado e guiar no serviço. Ajudar. Se tem irmãos que me apoiam nisto, melhor ainda. Mas se não tiver, tem Cristo, tem Deus, tem Cristo, tem o Espírito Santo. Me apoie para fazer esse trabalho. Ajudar. Dar uma mão na obra do Senhor. Entenderam? E eu não tenho ouro nem prata para dar para ninguém. Mas Jesus, sim, eu tenho. Jesus, sim. Então, também fala aqui, no capítulo 4, verso 3 e 4, todavia me muito pouco se me dar de ser julgado por vós, ou por tribunal humano. Nem eu tão pouco julgo a mim mesmo, porque de nada me ergui a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Paulo falava que quem julgava ele não se justificava.
Mas quem julgava ele era Deus. É a mesma coisa, irmãos. As pessoas estão falando de mim agora. Entra aqui, sai aqui. Eu gosto sempre de fazer um comentário, tá? Alguns comentários. E as pessoas estão assim. Elas vão, muitos, tá? Muitos vão para a igreja para ir, vai por ir. Mas muitos vão, queridos, é por Jesus Cristo. Acredite, é por Jesus Cristo. Porque eles querem Jesus e trabalham mesmo para Jesus, se envolvem no trabalho do Senhor. Pois eu vou por Jesus Cristo. Porque o Espírito Santo é que me leva. Por mim mesmo, eu ficaria dormindo em casa, tá? Estava nem aí, nem preocupada. Mas quando eu olho para Jesus, e que Ele me resgatou, me tirou da lama do pecado, me resgatou. E eu olho para Ele. Sou grata e fiel a Ele. E também sou fiel às outras pessoas. Eu sou fiel às outras pessoas. Tá? O que eu prometo, eu cumpro. Devemos ser fiéis. Fiel às pessoas também. Fiéis às pessoas. Devemos ser fiel a Deus, porque se eu não for fiel, quem que vai confiar em mim? Acreditar? Se eu já sou, ninguém acredita. Imagina se eu não fosse. Então eu devo o quê? Ser fiel, sincera, honesta e andar de nariz, cabeça erguida, fazendo as vontades de Deus. Com a mente pura e o coração. É chato uma pessoa está te acusando ali, uma coisa que você não está fazendo. É duro, viu? É duro. Uma pessoa está te acusando de algo que você não faz. É duro e é pesado. Agora imagine o que Paulo não sofreu por causa de Jesus, por causa da igreja. Para salvar alma para Jesus. Imagine o que eu não sofro há 28 anos. Imagine o que eu não sofro. Não queira estar na minha pele. Não queira estar na minha pele. Eu sou bem sincera e verdadeira, realista. Tá? E é isto. Entendeu? É isto. Então, vá para a igreja com o intuito de adorar a Deus e trabalhar para Ele. Adorar a Deus, guardar seus mandamentos, viver para Ele. Pregar a verdade, viver a verdade. Amém? Amém, amém. Mas te converta, te arrependa. Jesus te ama. Ele te quer. Lembre que eu sou da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tá? Procure uma igreja mais próxima da sua casa e busque Jesus. Aceite Cristo através do batismo, tá? Para sempre. Amém, amém, amém.